Bom dia! Estamos de volta com o estudo de livros. Tô aqui botando um café enquanto vocês vão chegando. Nós vamos começar a estudar um livro novo, gente. Acabamos o último livro, que era Porque o Amor é Importante. Ai, peraí, deixa eu ver se ele tá aqui. Porque quem ainda não leu, eu vou indicar ele de novo pra vocês. Oi, vão entrando. Oi, Aline! Entrem, gente, Gabi. Nós vamos começar com o estudo de mais um livro. Hoje eu vou apresentar ele pra vocês. Mas eu quero mostrar aqui, ó, o livro que a gente acabou de terminar. Estudamos ele inteirinho juntos aqui. Quem não participou do estudo, eles estão todos os nossos encontros, mais de 37 encontros, estão todos lá no meu YouTube, tá? O Sônia Andrade Oficial. Tem uma playlist lá direitinho. Hanna e Karina, oi! Tô me sentindo famosa. Ai, manda um beijo pra minha mãe. Oi, João! Ai, que demais. Então, nós vamos... foi esse aqui que a gente estudou, ó. Porque o Amor é Importante. Gente, é um livro obrigatório pra toda mãe e pai, gente, que quer educar de forma mais consciente, tá? Então... Oi! Então, ó... Obrigada, Aline. Um beijo. Porque o amor é importante. Gente, Suguerra. O que foi esse livro? Tá todas as aulas lá. Vocês têm que assistir. Entrem lá, por favor. É o Sônia Andrade Oficial no YouTube. Assistam todas as aulas. Vocês podem colocar o fone e fazendo as coisas de vocês. A gente estudou ele inteirinho, gente. A gente leu parágrafo por parágrafo e estudou inteirinho juntas aqui. Ele conta como o afeto molda o cérebro do bebê desde a gestação, desde dentro da barriga, como o afeto, como o estado emocional da mãe, como o jeito que a gente atende, como a gente é responsivo com as necessidades do bebê, molda completamente o cérebro da criança, tá? É muito importante esse livro, então, por favor, vão lá no meu YouTube, eu sou Andrade Oficial, e assistam, tem todas as aulas lá, vocês podem assistir por conta. Tem um grupo de pais que entrou em contato comigo, que eu conheço eles, que tá estudando o livro juntos. Tá estudando o livro juntos, não. Tá estudando o livro junto com as minhas aulas. Então, eles vão lá, assistem a aula, depois se encontram pra conversar e discutir. É demais. Esse livro é show de bola. Muito show de bola. Só que agora nós vamos começar um livro novo. A gente acabou aquele livro e nós vamos começar um novo que eu tô apaixonada já. Que chama O Que Aconteceu com Você. Eu não li esse livro ainda, a gente vai ler juntos aqui, mas eu ouvi falar muito bem dele, eu li agora um pouquinho do começo pra poder vir aqui conversar com vocês, né? E é um livro da Oprah, junto com o Bruce Perry, que ele é neurocientista. Então, como que vai ser esse livro? Eu vim aqui hoje pra apresentar o livro pra vocês, pra gente ler a introdução dele, pra gente conversar um pouquinho sobre como que a gente vai fazer esse estudo. É um livro que fala sobre traumas, tá? Que é assim, gente, a gente precisa olhar pra gente entender a nossa parentalidade, tá? Então nós vamos fazer um pouquinho isso, entendendo como que, olha que interessante, uma visão sobre trauma, resiliência e cura. Como entender seu passado pode abrir caminhos para o seu futuro. A grande maioria de nós, eu não vou dizer 100% de nós, mas vou dizer assim, 100% de nós, as nossas dificuldades em lidar com os nossos filhos, com as nossas crianças, diz sobre nós, tá? A gente não ter paciência, a gente não conseguir olhar para aquela criança como sendo uma criança, a gente não conseguir acolher o cérebro imaturo dela, a gente não conseguir entender aquele comportamento. Por mais que eu entenda, eu não conseguir acolher, lidar com respeito. É sobre mim, é sobre os meus traumas de infância, é sobre o que aconteceu comigo lá atrás, que causa todas essas dificuldades hoje. E não só com relação aos nossos filhos, principalmente porque é sobre isso que eu falo aqui, mas com relação a nós na vida, a nós no mundo, né? A nós conseguirmos nos colocar, a nós temos a questão da autoestima, a questão nosso profissional, tudo tem a ver com a nossa construção cerebral, com as nossas crenças, com o que aconteceu com a gente lá no passado. Então a gente vai ler esse livro, gente, a proposta da gente ler esse livro juntos aqui é fazer esses dois caminhos sempre, duas vias, a gente vai fazer o tempo todo, tá? Um olhar pra nós e um olhar pras crianças. Cara do céu, eu tô entendendo que isso aconteceu comigo lá atrás, por isso que... né? Então, em vez de perguntar por que você é assim, meu Deus, por que você é assim? Por que você não consegue ouvir as pessoas? Por que você não consegue conversar? Por que você explode? Por que você não acredita mais em você? Por que você não ousa mais? Por que você não é mais ousado? Por que você não vai atrás do que você acredita? Por que você... Quantas e quantas pessoas... Eu antes de trabalhar como educadora parental, eu era coach de carreira, né? E as pessoas vinham infelizes nas suas profissões, completamente estressadas, doentes, e não tinham coragem de mudar de profissão. Por quê? O que estava por trás?
desse medo, dessa insegurança, né? Porque a gente sabe que uma das bases de uma educação consciente é o nosso autocuidado. Ah, não, mas não dá, eu não consigo me autocuidar. Por quê? Tá lá atrás, gente, tá lá atrás. Se quando eu era pequenininho eu aprendi que eu tinha que abrir mão das minhas necessidades para atender as expectativas dos meus pais, para atender as necessidades dos meus pais, então eu tinha necessidade, por exemplo, de gastar energia no fim do dia ali, sei lá, em algum momento eu tinha que expandir, eu queria pular, eu queria gritar, eu queria... E meu pai chegava do trabalho cansado e eu não podia, então eu tinha que engolir todas as minhas necessidades para agradar os meus pais. Eu tava ali com necessidade, com fome. Gente, básico, com fome. Mas ainda não era do almoço. Então eu tinha que ficar com fome pra agradar os meus pais, de sentar todo mundo na mesa junto e comer junto. Não interessa se você tá com fome. Olhe pros outros. Então, qual que é a nossa falta de autocuidado hoje? Não conseguir se cuidar. A minha vida inteira eu aprendi que eu não podia cuidar de mim. A minha vida inteira eu aprendi que eu tinha que abrir mão das minhas necessidades pra atender os outros. Ué? Como que agora, de uma hora para outra, eu acho que o meu cérebro, só porque eu sei que eu preciso cuidar de mim, vai conseguir atender suas necessidades, né? E não cuidar, e não colocar os outros em primeiro lugar. Ai, Alce, mas isso não é verdade. Porque olha só, a minha irmã passou pela mesma coisa que eu. Fui educada igualzinho. E ela cuida dela o tempo todo. O problema é que ela não lembra dos outros. Ela não tá nem aí pros filhos dela, ela não tá nem aí pro marido dela, ela não tá nem aí pros funcionários dela. Ela tá lá, ela em primeiro lugar e acabou. Gente, quando a gente vive uma situação, o nosso cérebro cria um caminho de sobrevivência. Então eu vivi isso e qual foi o caminho que eu, Alcione, que não consigo me autocuidar, construiu? Sinta-se, para você se sentir amada, vista, importante, considerada, abra mão de você e agrade os outros. Foi essa crença que eu criei individualmente. E por isso eu tenho muita dificuldade de me autocuidar. Eu acho que é egoísmo, eu acho que não dá, que eu acho que tem que cuidar dos outros primeiro, eu acho isso, eu acho aquilo. A outra pessoa que passou pela mesma situação provavelmente pode ter criado uma crença completamente diferente, que é, cara, se eu não me cuido, esquece, ninguém vai olhar pra mim. Não existe o equilíbrio. Não existe isso de, olhar pra um, olhar pra outro. Alguém vai ter que perder e não vai ser eu. Então, me coloco em primeiro lugar, acima de tudo e de todos, e nem tem segundo e terceiro. É eu e acabou. E aí é o que tem. Gente, eu preciso me cuidar, senão já era. Entende? Então é uma mesma situação, dependendo do temperamento, dependendo de vários tipos de históricos e contextos. Então, a gente não tem como dizer que quando acontece uma coisa com a pessoa, com certeza o resultado vai ser esse. Mas que algum impacto vai ter, vai. Porque o cérebro está se desenvolvendo, cheio de necessidades, e a forma com que eu sou atendido nessas necessidades fazem com que eu e meu cérebro construa caminhos aí de crenças pro resto da vida, tá? E aí, fez sentido pra vocês até agora? Vamos falar do livro? Quem tá aí comigo ainda, gente? Ai, tanta gente entrando, tão gostoso, tanta gente que eu não conheço, né, que tá aí chegando. Então, nós vamos estudar toda quarta-feira, às 10 da manhã, o livro. Dessa vez, o livro que eu escolhi é esse, que vai olhar pra nós, pra nossa infância, pros impactos, o que aconteceu com a gente. Então, o que aconteceu com você, tá? Por quê? Porque isso tem tudo a ver com a lente que a gente vai começar a colocar para olhar para os nossos filhos e para as nossas dificuldades em lidar com eles, tá bom? Então, é que esse livro aqui a gente vai falar sobre traumas. E traumas é meu tema, né, galera? Como a gente ter mais paciência e evitar traumas nos nossos filhos. Então, a gente vai entender o que é trauma. Muitos aqui acham que não tem traumas. Muita gente me fala, ai, Alce, mas eu apanhei, eu tive uma educação super assim, super assado. E, nossa... eu não vejo consequência negativa nenhuma nisso, só consequência positiva. Será que é possível? Vocês acham que é possível a pessoa ter apanhado, ter sido desrespeitada, bem no período de construção cerebral e só ter consequências positivas? Ai, gente, eu esqueci de pegar uma colher aqui de mexer meu café. Tô muito de vontade de tomar. Aí, pronto. Hoje foi meio corridinho, eu cheguei da academia, corri pra tomar banho, secar meu cabelo. Vamos lá, então? Quem aqui já leu esse livro, gente? Alguém já leu esse livro? Opa. O que aconteceu com você? Da Oprah e do Bruce Perry. Ele é neurocientista. E a Oprah, vocês sabem, né? Alguém aqui já leu esse livro? Quem tem esse livro? É um livro bem conhecido. Mas ele não é muito novo, não. Ele já é mais antiguinho. Mais antiguinho, não. Não é tipo desse ano, né? De 2022, 2023. Mas ele é lá de 2000. Deixa eu ver se tem aqui. Eu vou começar a ler pra vocês desde o começo. A gente vai fazer um estudo mesmo, tá?
Eu li Mal Profundo, indicação sua e amei. Ah, e você conseguiu ler inteiro, Vanessa? Mal Profundo é incrível, tá aqui também. É meu livro de... Eu tô o tempo todo estudando ele, ó. Eu ia começar com ele. Eu tava em dúvida se eu começava a estudar aqui com vocês ele ou o que aconteceu com você. Mas eu acabei escolhendo o que aconteceu com você porque eu acho que ele é mais genérico, assim, né? Quando fala de traumas. O Mal Profundo, ele fala bastante das experiências adversas na infância e da questão da saúde, né? Então ele fala muito do TDAH, ele fala muito de doenças e tal. E é legal a gente olhar pra isso. Mas como a gente tá aqui, né, no Instagram, abertão e tal, eu achei que ficava muito técnico, por enquanto. Mas pode ser que daqui a pouco eu já tome coragem de levar, assim, quando o público já estiver mais aprendendo, né, a estudar junto, a trazer. Já tem bastante gente que me acompanhou no primeiro livro e que daí aqui no segundo a gente provavelmente já vai conseguir caminhar juntos de novo, aí a gente vai indo. Que bom que você gostou. Inteirinho em 2 dias. Ai, que demais! Muito fácil de entender. Já porque o amor é importante, você foi crucial pra eu entender. Ah, Vanessa, é mesmo. Ele é gostoso de ler porque a pediatra que escreve, a Nadine, né? Ela é muito didática, né? E ela conta muita história. Esse aqui também vai ser gostoso de ler, porque ele é bem de história. Ai, que bom que você gostou, Vanessa. Eu também adorei o Mal Profundo. Então vamos lá. Não é que ele é muito técnico, você tem razão. Técnico porque o amor é importante. Mas eu achei ele muito... falando de doenças, assim, né? Mas eu vou ler ele aí do dia com vocês. Pode deixar, vai ser o próximo, se Deus quiser. Vamos lá, então? Vamos começar a ler esse? Ai, Vanessa, fiquei bem feliz que você leu, assim, por indicação e que você gostou. Nossa, é demais. Então agora, hoje é o primeiro encontro de estudo desse livro. Então, vamos lá. A gente terminou esse, que é incrível. Vamos lá, olha o tamanho dele. Ele é pura neurociência, ele é bem técnico também. Vão lá no meu YouTube e assistam todas as aulas lá que eu li parágrafo por parágrafo com vocês aqui e tá tudo salvo lá, tá? Tem uma playlist chamada Estudo do Livro. E agora a gente vai ler o que aconteceu com você, tá? E quem gosta de ler, vou indicar de novo, que a Vanessa acabou de falar que eu indiquei e ela leu e adorou, O Mal Profundo, que é show de bola também, que fala das experiências adversas na infância, como nosso corpo é afetado pelos traumas da infância e o que fazer para romper esse ciclo. Trauma, gente, é o meu assunto. E aí, agora, tem um outro livro que eu quero indicar pra vocês. Vanessa, se você gosta de ler, esse aqui a gente vai ler juntos. E tem um outro que dá pra você ler, que é O Corpo Guarda as Marcas. Também técnico, muito bom, de um traumatologista também incrível, tá? Como é que é o nome dele agora? Esqueci. Bessel alguma coisa, esqueci agora sobre o nome dele. Vamos lá. O que aconteceu com você, então? Poderosos insights científicos e emocionais sobre os padrões de comportamentos que lutamos para compreender. Uma visão sobre trauma, resiliência e cura. Como entender seu passado pode abrir os caminhos para o seu futuro, tá? Já li, mas achei difícil, queria ler com você novamente. É O Corpo Guarda as Marcas, né? Vamos junto, então. Pode ser um outro também. Vamos fazer um clube do livro? Daí a gente estuda vários juntos lá. Em um canal mais fechadinho, né? Mas abrimos uma sala, conversamos. Esse eu estou lendo O Corpo Guarda as Marcas, de Bessel van der Kolk. Isso, Bessel, Grazi. Tá gostando, Grazi? É bom, né? Bessel van der Kolk é bom. A gente podia ler juntos. Vamos fazer um... Aí a gente abre um Zoom, abre as câmeras, a gente vai conversando sobre o livro. Vamos fazer? Vocês topam? Vamos fazer um clube de leitura. Delícia, né? Então tá. Esse aqui, então, nós vamos conversar sobre... São 10 capítulos. Dando sentido ao mundo, Em Busca do Equilíbrio, Como Fomos Amados, O Espectro do Trauma, Ligando os Pontos, Do Enfrentamento à Cura, Prudência Pós-Traumática, Nossos Cérebros, Nossas Propensões, Nossos Sistemas, Fome Relacional, No Mundo Moderno e Do que Precisamos Agora. Então, vamos lá. Nas conversas sobre os pacientes do Dr. Perry, todos os nomes e muitos detalhes que poderiam facilitar a identificação foram alterados. Algumas conversas trazem uma somatória de situações clínicas, tá bom? A Gabi, olha lá! Já estava vendo onde comprar o livro, parece muito bom. Vamos ler sim. Será que eu consigo ler um livro inteiro? Claro que consegue, Gabi, é só a gente ir junto. Estou lendo Apego, mas tá difícil. Começo, volto... Nossa, nem fale. Apego é um livro que eu fico o tempo todo voltando, lendo, parando... É difícil de entender, ele é bem técnico, né? Mas é legal também.
Ó, se vocês toparem, já tem 5 pessoas pro nosso clube do livro, hein? Este livro é para qualquer pessoa que tenha uma mãe, um pai, um companheiro ou uma companheira ou um filho que possa ter vivido um trauma. E se você ou alguém que você ama já foi rotulado como alguém que vive para agradar os outros, ou autossabotador, ou encrenqueiro, ou questionador, ou controlador, ou uma pessoa que não consegue parar em um emprego, alguém que pula de um relacionamento para o outro, este livro também é para você. Da mesma forma, se simplesmente quiser entender melhor de si e dos outros, este livro também se encaixa no seu perfil, tá? A Vanessa tá lendo apego, mas tá difícil o começo. É difícil mesmo. Ah lá, a Gabi também gostou da ideia do Clube do Livro. Me escrevam no direct, gente. Se vocês quiserem que a gente monte um Clube do Livro, a gente monta. Como seria? A gente se encontraria provavelmente uma vez por mês. A gente pegaria um livro, escolheria um livro, e aí a gente se comprometeria, lógico, se não ler não tem problema, a ler, sei lá, 2, 3 capítulos e a gente se encontra pra conversar sobre aquele capítulo. Eu faria todo um estudo antes, já separaria algumas coisas importantes, mas traria, né, bases, outras coisas que complementem, então eu poderia fazer esse trabalho aí de facilitação e a gente teria aí momentos de trocas mais profundas e mais técnicas, né, de estudo mesmo juntas daí. Abrimos as câmeras, conversamos, falamos, eu entendi isso, entendi aquilo, tem isso, tem aquilo, tem aquilo outro. Gostei, no grupo do WhatsApp também seria bom pra lembrar. Sim, a gente pode fazer um grupo do WhatsApp do Clube do Livro, a gente pode fazer uma vez por mês a gente se encontra pra trocar e aí a gente tem o grupo... Show! Então eu vou propor pra vocês lá, vou fazer uma proposta de trabalho juntas nisso. Vamos? Ai, que delícia, né? Meu sonho era criar esse projeto. Fechou. Enquanto isso, a gente tá aqui toda semana lendo esse aqui também, tá bom? Me escrevam no direct. Sabemos que essa leitura o levará a refletir e, em certos momentos, provocará sentimentos que podem ser dolorosos. Para alguns, o conteúdo intenso e às vezes perturbador será um desafio. Vão se preparando, tá, gente? É um livro sobre traumas. E eu quero me colocar aqui à disposição. Se vocês, lendo o livro aqui comigo, tiverem qualquer gatilho, qualquer coisa que vocês não tenham com quem conversar, se vocês têm um terapeuta, ótimo, leve pra eles, né? Se vocês têm um parceiro, uma parceira que pode te ouvir, que pode... Falem sobre, por favor, não guardem só pra vocês os incômodos que surgirem, tá? Vai ser o primeiro combinado do nosso estudo aqui. Se vocês não têm com quem conversar, escrevam tudo que tiver na cabeça de vocês, não precisa tirar conclusão, nada, eu tô incomodada, eu fiquei sentindo isso, eu tô com dor no estômago, eu fiquei chateada, eu fiquei triste. Escrevam, não precisa concluir, não precisa, eu acho que é por causa, não precisa. E se vocês não têm com quem conversar sobre isso, me mandem áudio, conversem comigo, por favor, tá? Não guardem só pra vocês, gente. A gente tem a gente foi educado assim, né? Não incomodem os outros com o sentimento de vocês. Parem de chorar, engula o choro, não fica falando o que você sente. Não, é o contrário. A gente precisa olhar, tá? Primeiro combinado, então, vai ser esse. Para outros, os conceitos sobre o cérebro poderão parecer estranhos e, a princípio, complicados de entender. Me perguntem, por favor, eu tô aqui pra isso. Pedimos que tenha paciência e dê um crédito a nós, assim como a você mesmo. Quando achar a leitura muito difícil, pare, deixe o livro de lado por 1 hora ou 1 semana. Aqui é o contrário, como a gente vai ler junto, se você achou difícil, me pergunte, me interrompa. Ah, se tá muito difícil essa parte, explica melhor? Nós estamos aqui para isso. E quando estiver pronto para continuar explorando por que o que aconteceu com você molda a sua maneira de pensar, sentir e agir, seja bem-vindo de volta. Você poderá descobrir um caminho para seguir em frente, tá? Então esse que a gente tá lendo, Angel, né? Angel. O que aconteceu com você, da Oprah e do Bruce Perry, tá? Aí eu vou escrever aqui embaixo pra vocês saberem. Hoje a gente vai começar a estudar esse livro. Aqui pelo Instagram a gente vai começar a estudar esse livro. E quem tiver vontade de participar... Ai, daí a gente podia começar com o Mal Profundo. O que você acha, Vanessa? Ou você acha que é muito... Não quer ler de novo mesmo? Pra quem quiser entrar dentro do Clube do Livro, que agora a gente acabou de lançar esse projeto e vai dar super certo, a gente vai estudar um outro livro. Eu acho que eu vou até propor 2 ou 3 títulos e a gente vota lá. Mas minha ideia é estudar esse aqui, quem sabe no próximo, no Clube do Livro. Tá? Que daí vai ser um projetinho mais... Obrigada, Gel. Já fixei ali, ó. O que aconteceu com você? Show! Então vamos lá, vamos continuar lendo.
É em gel, né? Eu tô falando certo? Introdução. Pare de chorar. Ai, essa introdução é tão pesada. Vamos lá. Pare de chorar, ameaçava ela. É melhor calar a boca. O apego também. Pare de chorar, ameaçava ela. É melhor calar a boca. Meu rosto assumia um ar estoico. Meu coração desacelerava. Eu mordia com força o lábio inferior para que nenhuma palavra escapasse da minha boca. Estou fazendo isso porque eu te amo, repetia ela sua desculpa em meu ouvido. Quando criança, eu apanhava regularmente. À época, era aceitável que quem cuidasse de uma criança recorresse a castigos corporais para educá-la. Minha avó, Hate Mai, era adepta dessa prática. Mas, mesmo aos 3 anos, eu sabia que aquilo era errado. Uma das piores surras que me lembro aconteceu em um domingo de manhã. A ida à igreja era um acontecimento importante em nossa vida. Um pouco antes de sairmos para o culto, me mandaram ir até o poço atrás da nossa casa para bombear a água. A casa da fazenda onde eu morava com os meus avós não tinha encanamento interno. Da janela, minha avó me viu mergulhando os dedos na água e ficou enfurecida. Embora eu estivesse apenas brincando, na maior inocência, como qualquer criança, ela ficou brava porque aquela era a água que nós íamos beber e eu tinha colocado os dedos nela. Quando voltei com o balde, ela me perguntou se eu tinha brincado com a água e eu respondi não. Minha avó dobrou meu corpo e me açoitou com tal violência que deixou minha carne cheia de vergões. Depois disso, até consegui colocar meu melhor vestido branco de domingo, mas o sangue começou a vazar e a manchar de vermelho intenso o tecido engomado. Lívida ao perceber o que acontecia, ela me bateu por sujar meu vestido de sangue. Depois, me mandou à escola dominical. No sul rural, era assim que as crianças pretas eram educadas. Eu não conhecia ninguém que não fosse açoitado. Eu apanhava pelos motivos mais insignificantes. Oi, Maiara, seja bem-vinda. Derrubar água, quebrar um copo, não conseguir ficar quieta ou parada. Certa vez ouvi um comediante preto dizer: a caminhada mais longa é para buscar a vara com a qual nos açoitarão. Eu não apenas tinha que caminhar para buscar a vara, como se não houvesse uma disponível, era obrigada a sair para procurar. Um galho fino, ainda verde, funcionava melhor, mas se fosse fino demais eu tinha que trançar 2 ou 3. Com frequência, minha avó me obrigava a ajudá-la a trançar a vara. Às vezes, as surras eram reservadas para o sábado à noite, quando eu tinha acabado de sair do banho e ainda estava nua. É super forte, gente. Depois, quando eu mal conseguia ficar em pé, ela dizia para eu desmanchar essa cara feia e começar a sorrir. Enterrar aquilo como se jamais tivesse acontecido. Com o tempo, desenvolvi uma intuição apurada para problemas em ebulição. Reconhecia a mudança na voz da minha avó ou o olhar que mostrava que eu havia desagradado. Ela não era má pessoa. Acho que se preocupava comigo e queria que eu fosse uma boa menina. Eu entendi que calar a boca ou simplesmente ficar em silêncio era a única maneira de assegurar que o castigo e a dor acabariam logo. Nos 40 anos seguintes, o padrão de submissão condicionada, resultado de um trauma profundamente enraizado, definiria qualquer relacionamento, interação ou decisão na minha vida. Gente, ninguém que é submisso, ninguém que vive uma relação abusiva, em qualquer nível, não aprendeu isso lá na infância. Todos que se submetem, que se anulam, que não sabem se colocar, que não conseguem, né? Nem que não sabe. Tem gente que se coloca, mas daí se coloca de formas também agressivas, né? Desrespeitando o outro e tal. Que não consegue perceber as suas necessidades, que não consegue nem pensar que existe algo ali dela que não está sendo atendido, só consegue depois sofrer as consequências daquilo. Todos que passam por isso, construiu isso lá na infância. Ai, Alce, mas eu nunca apanhei. Imagina, tirar sangue. Nossa, não, isso é traumático. Eu nunca apanhei. Minha mãe nunca levantou a mão pra mim. Mas não existem só violências físicas. E as violências psicológicas e emocionais? Quantas e quantas e quantas crianças cresceram e foram educadas sendo responsáveis pelo bem-estar dos pais?
Você tem que... Onde já se viu você deixar sua mãe triste desse jeito? Olha tudo que eu faço por você. Eu só tô pedindo pra você ficar quieta e você tá aí pulando, você não respeita. Olha como é que eu fiquei. Aí a mãe fica doente, a mãe fica de cama, a mãe fica triste, a mãe fala que o pai... Olha, o pai trabalha a vida, o dia inteiro por você e você não pode simplesmente deitar e calar a boca, quer ficar falando que tá com medinho de barata, do que for de monstro. Que desrespeito. E a criança vai aprendendo a se anular, porque ela é responsável pelo bem-estar dos adultos. Ela é responsável por fazer os pais felizes. Ela é responsável pela alegria, pelo reconhecimento de tudo que os pais fazem por ela. Ela tem que reconhecer isso. Ela é responsável por fazer eles se sentirem bem, amados e importantes. A gente inverte essa responsabilidade e isso é sim violência psicológica emocional. Porque a gente tira da criança a possibilidade de ser criança e traz para ela um peso gigantesco. Um peso gigantesco de ter que se anular para se sentir vista, amada, para sentir que merece o amor dos pais. Quando a gente apanha, quando a gente é violentado física ou emocionalmente ou psicologicamente, a gente não deixa de amar os nossos pais. A gente deixa de amar a gente mesmo. Isso é um trauma. A gente leva para nosso cérebro crenças e caminhos completamente diferentes de como a gente precisa agir para sobreviver, tá? Shebila, ai que pena! Livro novo. Vai ficar no YouTube, tá? Vai ficar salvo lá. A gente vai salvar uma nova playlist só desse livro daí, tá bom? Então aqui assim, ela tá trazendo uma situação bem forte e ela tá dizendo o que isso trouxe pra ela. E a gente não precisa olhar, eu tô pedindo pra gente ampliar um pouco a nossa visão e entender que não é só a surra, não é só o espancamento, não é só o tirar sangue, gente. Muitas vezes o olhar dos nossos pais de ódio, muitas vezes o jeito que a gente foi educado de cobrar da gente a responsabilidade pelo bem-estar deles, de trazer pra gente uma culpa, isso tudo é violência psicológica, tá? E isso tudo também molda os nossos comportamentos pro resto da vida, de quem nós somos e como nós vamos nos comportar. Ela coloca aqui, nos 40 anos seguintes, o padrão de submissão condicionada, resultado de um trauma profundamente enraizado, definiria qualquer relacionamento, interação ou decisão na minha vida. A longo prazo, o impacto de ter apanhado, depois ser forçada a calar a boca e por fim a sorrir, apesar do que havia acontecido, me transformou. Na maior parte da minha vida em uma pessoa que vivia para agradar os outros. Se eu tivesse sido criada de outra maneira, não teria levado metade da vida para aprender a impor limites e dizer não com confiança. Como adulta, sou grata pelos relacionamentos duradouros, fortes e amorosos que mantenho com muitas pessoas. No entanto, as surras da infância, as fraturas emocionais e os vínculos fragmentados que construí com as figuras centrais nos meus primeiros anos de vida, sem dúvida, ajudaram a desenvolver minha independência solitária. Nas poderosas palavras do poema Invictus, sou a capitã da minha alma e mestre do meu destino. Milhões de pessoas, quando crianças, foram tratadas como eu e cresceram acreditando que sua vida não tinha valor. Minhas conversas com o Dr. Bruce e com as milhares de pessoas que tiveram a coragem de compartilhar suas histórias comigo no The Oprah Winfrey Show me ensinaram que o modo como fui tratada por aqueles que deveriam cuidar de mim não produziu apenas consequências emocionais. Houve também uma reação biológica. Graças ao meu trabalho com o Dr. Perry, meus olhos se abriram para o fato de que, apesar de eu ter sofrido abuso e trauma quando criança, meu cérebro encontrou maneiras de se adaptar. E é aí que vive a esperança para todos nós, na adaptabilidade singular de nosso cérebro maravilhoso. Como o Dr. Perry explica neste livro, compreender a reação do cérebro a traumas precoces ajuda a esclarecer como o que nos aconteceu no passado molda quem somos, como nos comportamos e por que fazemos o que fazemos. Por meio dessas lentes, podemos construir um renovado senso de autovalorização e, por fim, recalibrar nossas reações e circunstâncias, situações e relacionamentos. Em outras palavras, é a chave para reformular nossa própria vida. E o meu convite aqui vai ser a gente ler tudo pensando em nós, que é o convite do livro, e trazendo
para os momentos de hoje para os nossos filhos, tá? Que nós estamos falando aqui de parentalidade. Então a gente vai olhar para a forma com que a nossa educação, os nossos cuidadores, como eles se relacionaram com a gente, impactou na nossa vida hoje, e ao mesmo tempo a gente vai estar sempre olhando para a forma com que a gente lida com as nossas crianças, tá bom? A Oprah que escreveu esse texto. Agora a gente vai ler a introdução do Perry, Bruce Perry. Dr. Perry, como ela fala, né? Vamos lá. Certa manhã, em 1989, eu estava trabalhando no meu laboratório, o Laboratório de Neurociências do Desenvolvimento da Universidade de Chicago, analisando os resultados de um experimento recente, quando meu assistente apareceu na porta e disse: "É a Oprah no telefone." "Tudo bem, anote o recado." Eu tinha passado a noite toda escrevendo. Os resultados do experimento pareciam confusos. Não havia clima para brincadeiras. Ele sorriu. "Não, eu tô falando sério. É alguém da ARPA." Não havia motivo algum ou possível para a Oprah me telefonar. Eu era um jovem psiquiatra infantil, estudando o impacto do estresse e do trauma no desenvolvimento. Apenas algumas pessoas tinham conhecimento do meu trabalho acadêmico, e a maioria dos meus colegas na psiquiatria não levava em alta conta as neurociências nem os traumas infantis. O papel do trauma na saúde mental e física era algo inexplorado. Pensei que um dos meus amigos estivesse me passando um trote, mas atendi a ligação. "A senhora Winfrey está convocando um encontro de líderes nacionais na área de abuso infantil em Washington daqui a 2 semanas. Gostaríamos que o senhor comparecesse." Era verdade. Após mais explicações, ficou claro que muitas pessoas renomadas e consagradas participariam do encontro. Meu trabalho, que era estudar o impacto do trauma no desenvolvimento do cérebro, se perderia em meio a pontos de vista dominantes e mais aceitos politicamente. Recusei gentilmente. Ó, que corajoso. Várias semanas depois recebi outra ligação. "A Oprah está convidando o senhor para um retiro de um dia na fazenda dela em Indiana. Além do senhor e da Oprah, haverá mais 2 pessoas. Queremos discutir soluções para o problema do abuso infantil." A Oprah, ela é uma super ativista contra o abuso infantil, né? Ela conta que ela foi abusada na infância dela e ela começou a olhar para essa questão da infância pela lente do abuso. Então, ela tem várias frentes e iniciativas, né? Projetos com relação a isso e também com relação a traumas, que foi quando ela começou a se aprofundar em parceria com o Dr. Perry. Dr. Perry. Dessa vez, com uma chance de oferecer uma contribuição mais significativa, eu aceitei. A voz predominante naquele dia foi de Andrew Wax, autor e advogado especializado em representar crianças. Seu trabalho pioneiro ressaltou a necessidade de rastrear pedófilos conhecidos. Àquela altura, eles podiam se mudar de um estado para o outro e não havia como controlar onde estavam, nem se estavam cumprindo com a restrição de evitar o contato com crianças. Nosso encontro de 1989 em Indiana levou ao esboço do National Child Protection, Lei Nacional de Proteção à Criança, em 1991, que criou um banco de dados nacional de pedófilos condenados. Em 20 de dezembro de 1993, após 2 anos de argumentações, incluindo um depoimento ao Comitê Judiciário do Senado americano, o projeto Oprah foi transformado em lei. Aquele dia, em 1989, gerou muitos outros debates. Alguns aconteceram no The Oprah Winfrey Show, para discutir histórias específicas de crianças e campanhas sobre a importância da primeira infância para o desenvolvimento do cérebro. E, no entanto, a maioria das nossas conversas foi no contexto da Oprah Winfrey Leadership Academy of Girls, que é a Academia Oprah Winfrey de Liderança para Meninas. Ela lançou uma outra ONG, né? Uma academia, fundada por Oprah na África do Sul em 2007. Essa instituição notável foi criada para selecionar, apoiar, educar e aprimorar meninas menos favorecidas com grande potencial. A intenção explícita é produzir futuras líderes. Muitas dessas meninas haviam demonstrado resiliência e alcançado grandes conquistas escolares apesar de uma série de adversidades, incluindo pobreza, perdas traumáticas e violência comunitária ou intrafamiliar. Desde o início, a escola atuou com base em muitos dos conceitos que discutimos neste livro. Atualmente, a ONG, né, esse projeto, está se tornando um modelo de projeto educacional sensível ao impacto dos traumas e atento ao desenvolvimento. Em 2018, Oprah e eu estivemos juntos no programa 60 Minutos para uma reportagem sobre o cuidado relacionado ao trauma. A edição final manteve apenas 2 minutos da nossa conversa, mas milhões de pessoas estavam assistindo.
Houve enorme empolgação na comunidade de profissionais que trabalham com trauma. Porém, há muito mais a se dizer. O entusiasmo que nossa participação despertou foi, em parte, um reflexo do entusiasmo da própria Oprah por esse tópico tão relevante. No This Morning, da CBS, ela disse à apresentadora do programa, Gayle King, que seria capaz de subir na mesa e dançar se isso chamasse a atenção do público para o impacto do trauma no cérebro infantil em desenvolvimento. Em um adendo da CBS News, o programa 60 Minutos, Oprah declarou que aquela era a empreitada mais importante de sua vida. Olhar e divulgar o impacto do trauma na primeira infância, na fase de maior desenvolvimento do cérebro. Ao longo de toda a sua carreira, Oprah tem falado sobre abuso, negligência e cura. Seu empenho em trazer esclarecimentos sobre traumas e seus desdobramentos tornou-se uma característica dos programas que comanda. Milhões de pessoas viram Oprah ouvir, se solidarizar, consolar e aprender com pessoas com experiências ou conhecimentos sobre traumas de todos os tipos. Ela explorou os impactos de perda traumática, maus tratos, abuso sexual, racismo, misoginia, violência doméstica, violência comunitária, problemas de identidade sexual e de gênero, cárcere privado e muito mais. E assim nos ajudou a refletir sobre a saúde, a cura, o desenvolvimento pós-traumático e a resiliência. Durante 25 anos, The Oprah Winfrey Show analisou de forma profunda e criteriosa como a adversidade, o desafio, a dificuldade, o estresse, o trauma e a resiliência influenciam o desenvolvimento. Ela explorou o transtorno dissociativo de identidade, em 1989, a importância das experiências na primeira infância para o desenvolvimento cerebral, em 97, os direitos da criança adotada, em 2005, o impacto da negligência severa, em 2009, só para citar alguns exemplos. De várias maneiras, seu programa abriu caminho para uma consciência sistêmica e maior desses problemas. A última temporada incluiu um episódio em que 200 homens, inclusive o comediante Tyler Perry, revelaram suas histórias de abuso sexual. Ela tem sido e continuará a ser uma defensora e guia para pessoas afetadas pela adversidade e por traumas. Oprah e eu conversamos sobre trauma, cérebro, resiliência e cura há mais de 30 anos. Sob vários prismas, este livro é o ápice dessas trocas, trazendo histórias humanas para iluminar a ciência por trás de tudo isso. Há inúmeros aspectos do desenvolvimento do cérebro e do trauma a serem tratados em um único livro, especialmente se for escrito por meio de histórias. A linguagem e os conceitos usados aqui traduzem o trabalho de milhares de cientistas, médicos e pesquisadores em campos que vão da genética à epidemiologia, passando pela antropologia. É um livro para qualquer pessoa e para todas as pessoas. O título, O que aconteceu com você, representa uma mudança de perspectivas e um reconhecimento do poder do passado sobre as nossas ações do presente. A frase surgiu no grupo de trabalho pioneiro da doutora Sandra Bloom, criadora do Sanctuary Model, uma abordagem teórica para estimular na sociedade uma cultura atenta aos traumas e suas consequências. Nas palavras da doutora Bloom, nós estávamos numa reunião de equipe por volta de 1991 em nossa unidade de internação. Tentávamos descrever a mudança que observamos no reconhecimento e na resposta ao problema do trauma, especialmente quanto ao que agora se tornou conhecido como adversidade infantil. Aqui a gente fala bastante nesse livro sobre as experiências adversas na infância, que causam os traumas, né? A adversidade infantil como causa dos problemas da maioria das pessoas que estávamos tratando depois de adultas. Naquele momento, Joe Foderaro, assistente social clínico sempre arguto, disse: é porque mudamos nossa pergunta fundamental de qual o seu problema para o que aconteceu com você. Oprah e eu estávamos convencidos de que fazer a pergunta fundamental, o que aconteceu com você, pode ajudar cada um de nós a entender um pouco mais sobre como somos moldados pelas experiências, tanto as boas quanto as ruins. Ao compartilhar essas histórias e esses conceitos científicos, nossa esperança é que cada leitor, à sua maneira, perceba como pode ajudar todos nós a viver uma vida melhor e mais gratificante. Sejam bem-vindos ao estudo do que aconteceu com você. Gente, nós vamos começar o capítulo 1. Dando sentido ao mundo. Olha que linda essa imagem.
Legal, né? Eu acho isso muito bonito. A gente pegar as nossas experiências do passado e a gente admitir o que aconteceu com a gente. E acho que um dos maiores desafios de nós pais de hoje é admitir que os nossos pais fizeram o que eles sabiam, o que eles puderam, eles se esforçaram. A gente é grato a tudo isso. Mas admitir que sim, nós fomos moldados e tudo que a gente não recebeu ou que a gente recebeu impacta quem a gente é hoje. E as nossas dificuldades sim têm a ver com isso também. Inclusive as crenças de que a gente tem na educação tradicional, de que a gente precisa ensinar que o mundo é cruel, que se eu não gritar com ele aqui, ele vai ouvir gritos lá fora e não vai saber como agir, que se ele não apanhar em casa, ele vai apanhar lá fora. Tudo isso faz parte dessas crenças do passado que continuam trazendo esses impactos na sociedade de hoje, né? Que é uma sociedade violenta, desrespeitosa, totalmente dependente. Eu não vou dizer, nós somos todos interdependentes, nós precisamos uns dos outros, mas totalmente dependente do outro para se sentir amado, visto, importante. Eu não consigo ver o meu valor, eu preciso que o outro diga o meu valor, porque a minha autoestima é muito baixa, né? A minha autoestima é muito frágil, na verdade, porque eu construo, a minha autoestima ela já vem forte, a gente vai ver isso nos primeiros capítulos aqui. O tanto que eu me amo, o tanto que eu sinto que eu sou importante, ele vem completamente forte. A criança berra quando quer alguma coisa, porque é essa conexão que ela tem. Eu preciso de alguma coisa, eu vou berrar. E aos poucos, essa educação tradicional vai ensinando a gente a diminuir esse valor que a gente se dá. Tudo bem, eu preciso, mas isso não é importante. A minha mãe é mais importante, o meu pai é mais importante, o bem-estar deles é mais importante, o bem-estar dos outros é mais importante, porque quando eu atendo o bem-estar dos outros, eu recebo aplauso. Opa, então eu sou amado. Então eu abro mão, e aí a gente vai enfraquecendo, fragilizando essa autoestima, esse valor que eu dou pra mim mesmo. Se nós tivéssemos pessoas todas com autoestimas fortalecidas, todas, e aprendido a viver em sociedade, num senso de coletividade, num equilíbrio de olhar para mim e para o outro, né? Vivi sendo respeitado, então ser respeitar e assim por diante, seria uma sociedade completamente diferente. Então, é muito importante a gente ir olhando para tudo isso e aceitando que, por mais grata que eu seja aos meus pais, por mais que eu reconheça tudo que eles fizeram por nós, sim, muita coisa aconteceu com você e sim, você é resultado de tudo isso. Muita coisa negativa aconteceu com você. Ninguém teve uma infância só maravilhosa, gente. Vocês tiveram com certeza momentos maravilhosos, mas com certeza muita coisa ruim prejudicou o seu desenvolvimento em muitos aspectos. A sua autoestima, as suas habilidades sociais, né? A sua capacidade de escuta, a sua capacidade de justiça. Então, é bem importante a sua capacidade de comunicação, né? De busca pelo equilíbrio, de assertividade, de entender a necessidade de todos, inclusive a sua. Então, são muitas habilidades e muitos valores e capacidades, inclusive, que a gente queria ter e que de alguma forma a gente não desenvolveu ou foi prejudicado e assim por diante, pelas coisas também ruins que aconteceram conosco. E é importante a gente admitir e olhar para isso. E isso não é culpar os nossos pais. Isso é a gente aceitar que eles também fizeram o melhor que puderam, mas que não conseguiram atender todas as nossas necessidades, tá? A Raquel, escutei essa semana que a autoestima deve ser a nossa concentração nas crianças. O amor é o que mais vai reduzir a vulnerabilidade aos problemas de abuso, constrangimento, inclusive em redes sociais. Com certeza, Raquel. Com certeza. Se a criança, vamos falar sobre isso um pouquinho aqui, que eu acho super importante. Cada vez mais a gente tem ouvido falar de bullying, cada vez mais a gente tem ouvido falar de abuso sexual, cada vez mais a internet tem levado acesso, né? Acessado crianças que muitas vezes pareciam que estavam protegidas, tá, gente? Porque tudo isso que acontece hoje, gente, acontecia e aconteceu há gerações e gerações e gerações e gerações, e às vezes até muito pior, tá? Só que a gente não sabia. A gente não sabia disso. Eu tenho certeza absoluta, tem 9 pessoas aqui me assistindo agora nesse momento. Eu tenho certeza absoluta que alguém aqui foi abusado na infância.
Eu tenho certeza absoluta que provavelmente, não é certeza absoluta, mas provavelmente essa pessoa ainda não contou, não fala sobre isso, não tratou sobre isso, ficou lá no passado. Gente, acontecia e acontece com muito mais frequência do que a gente sabe, porque não se falava sobre isso, tá? Então, os abusos, por que aconteciam? Porque nunca se criou intimidade emocional entre mãe e filho, cuidador e criança. Quando a criança cresce sentindo que o que ela sente, que seus problemas, que suas dores, que seus incômodos, que o que acontece com ela, o que mora dentro dela, não deve ser trazido, não deve incomodar os pais, não é importante. Ai, mamãe, eu tô com medo. Ah, filha, pelo amor de Deus, né? Opa, então meu medo não é importante. Ai, mãe, eu não me sinto bem ali naquela... Ah, não vai reclamar. Eles estão cuidando de você, você vem me falar que você não sente bem ali na casa deles? Pelo amor de Deus, a mãe tem que trabalhar. Opa, então eu não me sentir bem com uma pessoa não é importante. Mamãe, eu não quero ir no colo daquela pessoa. Por favor, ele vai te levar... Eu não quero entrar no carro daquela pessoa, eu não quero... Todos os incômodos que a criança traz, a gente precisa validar. Isso é a gente dar valor a essa criança. Isso é a gente mostrar pra ela que a autoestima dela, o quanto ela se valoriza, é sempre reflexo do quanto a gente valoriza ela. Ah, eu sinto medo pra dormir. Filho, você tem que aprender a dormir sozinho. Opa, então meu medo não é importante. Cala ele. A criança não vai parar de sentir medo porque você disse que ela tem que parar de sentir medo. Ela sente. E o sentimento não é uma escolha. Então, se a gente não valida, valoriza, acolhe tudo que vem da criança, nós estamos sim impactando em sua autoestima. Se a criança tem uma autoestima forte, o que é isso? Eu sei o meu valor. Eu sei o quanto eu mereço ser amada, ser vista. Eu sei o quanto eu sou importante para os meus pais. Não é porque eles dizem isso para mim. Não é porque eles trabalham 24 horas por dia e por noite para me dar o que eu mereço. Não. Não é porque eles me falam isso, porque eles fazem isso lá fora. É porque tudo que eu trago, eles escutam, eles acolhem. Não quer dizer que tudo que eu quero eles me dão. Entendam, gente? A autoestima não é a pessoa ter tudo que ela quer. Não é isso que fortalece a autoestima de uma pessoa. A autoestima é ela estimar-se, ela saber o valor dela. E como que ela sabe o valor dela? Com o valor que os pais deram para ela, os cuidadores deram para ela desde que ela nasceu. Desde a gestação. Desde o choro que ela trazia. E a gente ia lá e dizia... Vamos tentar ver o que tá acontecendo aí? Será que é fome, filha? Nossa, será que é frio? Será que... Mesmo que eu não saiba o que é, o fato de eu mostrar pra ela que se ela trouxe algum incômodo é importante pra mim, por quê? Porque ela é importante, ela vai ficando cada vez mais certa de que aquilo que ela sente, de que o que ela sente é importante mesmo. E não quer dizer que ela vai ter sempre o que ela quer. E vai ser sempre atendida em sua vontade, mas ela vai ser sempre atendida em sua necessidade de sentir-se importante, vista, amada e considerada. Faz sentido para vocês essa questão de que uma criança com uma autoestima fortalecida é a melhor forma que a gente tem de ajudá-la a lidar e precaver e se proteger de abusos, de bullying, de violência? O bullying, gente, eu tenho uma live aqui sobre isso, ele começa em casa. Se a minha criança não pode dar limite pra mim, como que ela vai aprender a dar limite pro outro? Se pra mim, que é onde ela deveria ter maior segurança do mundo de poder demonstrar, eu não gostei do jeito que você falou comigo, eu não aceito, ela não pode fazer isso comigo, que seria o lugar onde ela teria maior segurança, como que ela vai aprender a colocar limite lá fora? Como que ela vai entender que a falta de respeito do outro diz sobre ele? Não quer dizer que eu sou ruim, não quer dizer que eu... É sobre ele, porque eu tenho certeza do meu valor. E eu tenho certeza do meu valor porque a minha vida inteira, tudo que morou dentro de mim, eu pude demonstrar e fui acolhida, e fui validado, e inclusive fui ajudado a lidar com aquilo, né? Difícil continuar acolhendo quando temos pessoas ao redor que criticam, acham que estou criando meu filho de forma errada, que estou mimando, que não estou permitindo ele viver e crescer na vida. Sim, já é super desafiante, principalmente porque a nossa educação fez a gente fazer coisas e saber que a gente está fazendo certo quando a gente recebe aplausos, né? É desafiante demais, eu concordo com você, que bom que se segue acolhendo, porque a gente... A todo momento vai ter alguém dizendo pra gente, olha, você tá mimando, esse menino ele não vai aprender a lidar com os problemas se você acolhe o choro dele.
Mas, gente, acolher o choro dele não é negar o problema. Não é pra dizer pra ele, não, filho, não, nem olha pra isso. Não, vem aqui, vamos lá, vamos comer, vamos brincar de alguma coisa. Esquece. Não é isso. Né? Acolher é validar as emoções e ajudar a criança a lidar com aquilo. O problema existe. Como que você pode lidar com ele? Então, chore, põe pra fora suas emoções. Agora vamos se fortalecer pra lidar com esse problema. Né? Então é completamente diferente de passar pano em todos os problemas e não deixar a criança lidar com os problemas. Ela vai lidar com os problemas, reconhecendo tudo que ela está sentindo, e entendendo o que o corpo está dizendo para ela, entendendo que tudo isso é importante. Eu vou dar um exemplo bem bobo para vocês, mas a Martina, por exemplo, ela sempre teve medo, e muito interessante, a gente não sabe de onde veio isso. O Dino é super destemido, meu marido, né? Super destemido, e a gente sempre achava, nossa, as crianças do Dinho vão ser, os aventureiros. E tanto o Joaquim não é muito aventureiro, quanto a Martina, que é a mais aventureira, ela tem medo de frestas. Sabe aqueles brinquedos de madeira, assim, de parquinho, né? Que tem as frestas das madeiras? Ela vê uma fresta, ela paralisava, ela não subia nos brinquedos de madeira, porque tinha frestas. E aí ela falava, ai, mãe, eu tô com medo, e ficava parada lá. E aí, o que a gente falava? Filha, que bom que você olhou pro seu medo. Então vamos lá. O que seu medo tá querendo dizer? Tá querendo dizer que talvez seja perigoso, né? Como que você sabe se é perigoso ou não? Outras crianças estão subindo, não tá acontecendo nada. Então, talvez não seja perigoso. Força o pé aí. Veja, bate o pé, veja se é firme. É firme? Ótimo, legal. Vai segurando a primeira vez pra ver se você vai sentindo se realmente é seguro. Vai testando e tal, não sei o que. Show. Hoje em dia, ela até sente a insegurança, mas ela já sabe como lidar. O medo tá me avisando que pode ser perigoso. O medo, e eu uso muito a história da Chapeuzinho Vermelho, que é a história original, fala que quando a Chapeuzinho entrou na casa, ela sentiu um calafrio, não deu importância e continuou. Se a gente entra em algum lugar e sente alguma insegurança, a gente tem que sentir, tem que prestar atenção nisso. Se a gente conversa com alguém e a gente sente medo, preste atenção nisso. Pode ser que não seja nada, mas o seu medo tá sempre te avisando alguma coisa. Se você não conseguiu identificar o que é, venha conversar com a mamãe, que a mamãe tenta te ajudar a identificar o que é. Então, olhe para o seu medo, acolha ele. Tudo que acontece dentro de você é importante. Tudo. E conte sempre com a mamãe para te ajudar. Então, em nenhum momento é dizer, não precisa chorar, não precisa ficar triste, não precisa. Não é questão de precisar, gente, é questão que está acontecendo dentro da criança. E como que a gente ajuda ela a acolher, entender, valorizar e reconhecer como um painel de carro. Acendeu uma luz aqui, mamãe. Uau, que bom, filho, seu painel de carro tá funcionando direitinho. Olha que legal, veio uma insegurança, veio um desconforto. Olha para ele, sempre que vier, olha para ele. Não sei o que é, pede ajuda da mamãe te ajuda a reconhecer. Às vezes tem coisas que é difícil mesmo reconhecer, a gente vai juntos olhando, vai junto entendendo. Tinha uma professora que o Joaquim não gostava. E aí ele falava, eu não gosto daquela professora, não gosto daquela professora. A gente falava, filho, observa, tenta descobrir o motivo que você não gosta dessa professora. Você não tem que gostar. Inclusive, a gente não tem que gostar de ninguém. A gente gosta, a gente não gosta das pessoas e tá tudo bem. Pode ser que você nunca descubra qual que é o motivo de você não gostar. Mas observa, se dê a chance de descobrir. Porque pode ser que essa professora traga um jeitinho de alguém que você não gosta, que não tem a ver com a professora, tem a ver com aquela pessoa. E aí você consegue tirar isso de cena e começar a apreciar essa professora de outro jeito e aproveitar mais um momento com ela. Então, ela... Obrigada, Vanessa. Então, ela... É a oportunidade que a gente tem, mas sempre que vier algo dentro de você, sentimentos, sensações, etc., dê atenção, é importante. Isso é autoestima, gente. Se eu sei que eu posso errar, experimentar, me ferrar, fazer o que minha mãe falou que não era pra eu fazer e me dar mal, e mesmo assim posso contar com ela, isso é a maior proteção que a gente tem. Contra tudo no mundo. A criança sentir que ela é importante, independente de ter errado ou não. Uma criança que passa por abuso, gente. As pessoas que foram abusadas na infância, sabe-se hoje que 10% dos casos é sabido. Estima-se, né? Porque se a gente não sabe, pode ser muito menos que a gente sabe de casos. Mas estima-se que só 10% dos casos é sabido. Por que as crianças não contam? Por que as pessoas não contam nem depois de adulta? Porque tem sempre a sensação da culpa. Eu devia ter contado pra alguém, eu devia ter parado. Eu que provoquei, eu que não sei o que, eu que não... Por que que... E mesmo que você ache que você errou, por que que você não pode contar pros seus pais? É isso, gente. A gente precisa entender que, se a gente quer proteger os nossos filhos, a gente precisa ter intimidade emocional.
A gente precisa ser a pessoa com que eles podem falar sobre tudo, inclusive sobre seus piores erros, sobre seus piores sentimentos. Mamãe, eu estou odiando aquela pessoa, eu tenho vontade de matar aquela pessoa. E aí você não fala, ai filho, que absurdo, onde já se viu? Nunca mais ele te fala isso. E o que ele vai fazer com aquele sentimento? Que ele não tem culpa de sentir. Ele não odeia alguém porque ele quer. Então ele precisa ter você para falar. Ele precisa chegar para você e falar, mamãe do céu, fiz uma besteira daquelas. Eu fiz isso, isso e isso. Você acredita? Como que eu lido com isso agora? Eu tava lá brincando, fiquei com vontade de... Teve um caso na mentoria que trouxe. A gente estragou o cano da... Como é que era o nome daqui? Da cisterna da escola. Olha que legal se teu filho vier e contar pra você antes da escola precisar te mandar um bilhete. Mamãe, eu tava brincando hoje na escola. Eu fui lá, chutei, estraguei o cano da cisterna da escola. Ninguém viu que fui eu e eu não soube o que fazer. Eu não contei pra ninguém, eu saí correndo e tal. Agora eu tô com isso dentro de mim. O que eu faço, mamãe? Contar pra mãe, gente. E a mãe fala, filho, você deve estar se sentindo muito mal, eu entendo o seu sentimento. Nossa, você ficou com medo de contar pras pessoas, eu também entendo o seu medo. É claro que o ideal seria que você pudesse ter ido lá correndo e já contado pra resolver tudo, mas eu entendo que você tenha ficado com medo. Nossa, eu também ficaria com medo. Na minha infância, eu fiz tanta coisa errada e até hoje, acho que as pessoas nem sabem que fui eu, porque eu escondi, porque eu fiquei morrendo de medo. Então, assim, super compreensível o que aconteceu com você. Nossa, meu Deus, agora vamos ver como que a gente pode corrigir isso. Eu vou ligar lá agora na escola, só pra ver se eles já viram, se eles já perceberam, se não pode estar vazando água e tal, não sei o quê. E aí a gente já conversa, pode ser? Mas olha, muito bom que você tenha me contado, que bom, né, que eu posso te ajudar aí, nós vamos sentir aí o que a gente pode fazer. E aí o que a gente vai fazer? Reconhecer, reparar e reconciliar e pensar como que a gente pode evitar pra isso não acontecer mais. Então, assim, tem tanto aprendizado e tanta coisa maravilhosa que a gente pode sempre construir nessa intimidade emocional. Mamãe, hoje, a professora, o professor, ou não sei quem, pegou nas minhas partes íntimas e eu não fiz nada. Eu fiquei paralisada, eu não soube o que fazer. Imagina se ele fala isso pra você no primeiro momento. Hoje o professor olhou, eu senti que ele tava... Ai, filha, para de besteira. Nunca mais ele te conta. Nunca mais ele te conta. O vovô, o papai, a babá, o cuidador, o professor. Gente, a gente precisa colher tudo que vem da criança. Mesmo que seja uma interpretação errada que ela fez, não interessa. É a intimidade emocional, a certeza que ela tem, que ela pode trazer tudo, que ela não vai ser julgada, punida e se sentir culpada. Mesmo que ela tenha errado feio, gente. Não é... A proposta não é que ela se sinta culpada, é que ela aprenda a lidar com os próprios erros, tá? Então, bem importante a gente trazer isso, porque nenhum de nós, desculpa, gente, eu não conhecia até hoje nenhuma pessoa no mundo, que eu já atendi centenas e centenas e centenas de famílias, que aprendeu a lidar com os próprios erros. O máximo que a gente aprendeu foi a gente se humilhar, foi a gente pedir desculpa, foi a gente sentir um lixo e ir lá, se humilhar e pedir desculpa e admitir o erro e se ficar se martirizando durante anos. Não, eu sei lidar com os meus erros. Quando eu erro, eu vou lá, eu peço desculpa, eu corrijo. Como é que você fica se sentindo? Se você continua se sentindo culpado, mal, não sei o que, você não aprendeu a lidar com o erro. Você continua tendo a certeza que você não podia errar. Gente, todo mundo vai errar. E é isso. Né? Se desde pequenininho a gente aprende que a gente não pode errar, porque quando a gente é punido, o que a gente aprende? Que a gente não pode errar. Porque se eu pudesse errar, eu não era punido. Eu ia aprender que faz parte. Se eu sou punida é porque eu devia ter acertado. Então eu não podia ter errado. Né? Então tudo isso tem a ver com a construção desse cérebro, com a construção desse indivíduo e da proteção aos nossos filhos. Ao bullying, a abuso sexual, a abuso de todos os sentidos. Nossa, os seus filhos devem ser... Não, eu erro muito também. Muito. Por mais que eu estude, por mais que eu busque, por mais... Eu vejo reflexo neles de não, muitas vezes não me trazerem as coisas, não confiarem em mim o suficiente. Eu percebo não ter intimidade suficiente, emocional suficiente comigo. Eu agora tenho começado cada vez mais a demonstrar a minha vulnerabilidade, as minhas emoções, que é o que faz com que eles também tenham coragem de demonstrar deles, a comentar os meus erros com eles, né? E trazer esse lugar realmente de humanidade. Nós estamos aqui para se apoiar, né? A única diferença é que eu tenho um pouco mais de experiência que eles e talvez tenha um pouco mais de repertório, muitas vezes não tenho. E falo para eles, filho, eu não sei o que fazer nesse caso. Mamãe não tem ideia de como a gente pode lidar com isso. Como lidar com esse erro que eu cometi, eu vou ter que
olhar, buscar, conversar com outras pessoas, me expor pra tentar resolver essa situação. Eu não sei. E muitas vezes é com eles mesmos. Filho, eu não sei como eu posso corrigir isso que eu fiz com você. A mãe foi muito desrespeitosa. Eu tô pensando aqui, se você tiver alguma ideia, né? Eu sinto muito por ter feito isso, por ter agido dessa forma. E assim vai, vamos caminhando. Tá bom? 11 horas já, nem entramos no primeiro capítulo. Então, o primeiro capítulo a gente entra na próxima quarta, às 10 da manhã. Quem gostou do livro que a gente vai estudar? Quem quer trazer algum comentário? Como que sai aqui da nossa conversa hoje? Um insight, uma frase que ficou mais forte? O que chamou atenção? Quem quer trazer pra gente essa... Muitos coraçõezinhos aí voando. Então, coisas que que eu vou esperar de vocês. Vamos fazer o Clube do Livro, tá? Eu vou fazer uma proposta pra vocês. Adoro a tua sensibilidade, é muito claro enxergar as situações que você relata. Gratidão. Que bom, Raquel. Vamos juntas. Então, ó, a proposta é a gente fazer um Clube do Livro, é um outro projeto, não é esse aqui que a gente vai... Aqui a gente lê juntos toda semana, tá? O Clube do Livro vai ser uma proposta da gente fazer um grupo mesmo de estudo, tá? Eu vou mandar pra vocês a proposta, e aí a gente vai uma vez por mês se encontrar, a gente vai propor lá, vamos ler um capítulo, 2 capítulos, dependendo do livro dá pra ler super rápido os capítulos, a gente vai se encontrar, trazer os pontos fortes, trazer estudos, eu vou trazer outras coisas que possam fortalecer, olhar, etc, pra gente fazer um encontro por mês, e a gente se aprofundar nos estudos dos livros que tem por aí. Tá bom? Sobre trauma, sobre educação infantil, sobre formação do cérebro da criança, sobre nós mesmos. A gente sabe que a cura vai acontecer de todos os lados, né? Nós, com a gente mesmo e com as nossas crianças, a gente poder ser cada vez mais respeitoso nessa educação. Legal? Quem quer entrar, quem quiser então receber a proposta do Clube do Livro, me escreve no direct. Ah, se eu quero participar do Clube do Livro, eu quero pelo menos receber a proposta pra ver se eu vou participar ou não e tal. Me escreve que eu vou mandar pra vocês, tá bom? Ai, adorei. Fazia tempo que eu queria convidar aí as pessoas que queiram estar com a gente estudando juntos a entrar no Clube do Livro. Então, quem tiver interesse em receber, me escreve no direct e eu mando pra vocês. Eu vou ainda desenhar aqui bem direitinho e mando pra vocês provavelmente na semana que vem, tá bom? Então, continuamos nosso estudo, capítulo 1, quarta-feira que vem, às 10 da manhã, o que aconteceu com você. Como entender seu passado pode abrir caminhos para o seu futuro. Uma visão sobre trauma, resiliência e cura. Beijo, muito obrigada por vocês estarem aqui comigo hoje. Foi muito gostoso, eu amei que a gente vai começar a estudar esse livro. Tô super feliz e super feliz também com os feedbacks de vocês do estudo passado, dos próximos livros e com a ideia do Clube do Livro. Beijo, até mais, brigadão. Se puderem, comprem esse livro, tá bom? Ou não tem problema, vão acompanhando aqui conforme eu vou lendo também. Até mais.